A narração a seguir refere-se ao dramático relato da última viagem da escuna Deméter, conforme descrito pelo próprio capitão. Diário de bordo do Deméter, de Varna para Whitby. Escrito em 18 de julho, coisas tão estranhas acontecendo que vou manter notas precisas a partir de agora até atracarmos. Em 6 de julho, terminamos de pegar carga, areia prateada e caixas de terra. Ao meio-dia, zarpamos. Vento leste, fresco. Tripulação, 5 ajudantes, 2 imediatos, cozinheiro, e eu, capitão. Em 11 de julho, ao amanhecer, entramos no Bósforo. A bordo, oficiais da alfândega turca. Suborno. Tudo certo. Zarpamos às 4 da tarde. Em 12 de julho, atravessamos o Dardaneles. Mais oficiais aduaneiros e barco do esquadrão de guarda. Suborno novamente. Trabalho dos oficiais completo, mas rápido. Nos querem fora logo. Ao escurecer, passamos para o arquipélago. Em 13 de julho, passamos pelo Cabo Matapan. Tripulação insatisfeita com alguma coisa. Parecem assustados, mas não dizem nada. Em 14 de julho, a tripulação estava um pouco ansiosa. Homens todos muito firmes que navegaram comigo antes. O imediato não conseguiu saber o que estava errado. Eles só disseram a ele que havia algo e fizeram o sinal da cruz. O imediato perdeu a cabeça com um deles naquele dia e bateu nele. Esperava briga feroz, mas não houve nada. Em 16 de julho, o imediato relatou de manhã que estava faltando um dos tripulantes, Petrovski. Não soube explicar isso. Fizera vigília de bom bordo durante 8 sinos ontem à noite. Foi rendido por Abramov, mas não foi para o beliche. Homens mais abatidos do que nunca. Todos disseram que esperavam algo desse tipo, mas não dizem nada mais além de que há alguma coisa a bordo. Imediato ficando muito impaciente com eles. Teme algum problema pela frente. Em 17 de julho, ontem, um dos homens, o Garen, veio à minha cabine e, de uma maneira impressionada, confidenciou-me que ele achava que havia um homem estranho a bordo do navio. Ele disse que, em seu turno, ele se abrigara atrás do castelo de proa, pois havia uma tempestade, quando viu um homem alto e magro, que não parecia com ninguém da tripulação, subir a escotilha e seguir ao longo do convés e desaparecer. Ele seguiu cautelosamente, mas quando chegou na popa, não encontrou ninguém, e as escotilhas estavam todas fechadas. Ele estava em pânico com o medo supersticioso e receio que o pânico possa se espalhar. Para acalmar, hoje vou inspecionar cuidadosamente o navio inteiro, de cabo a rabo. Mais tarde, eu me reuni com toda a tripulação e comuniquei a eles, como eles evidentemente pensavam que havia alguém no navio, faríamos uma busca completa. Primeiro imediato, irritado, disse que era loucura e ceder a ideias tão tolas desmoralizaria os homens. Disse que os manteria longe de problemas com o cabrestante. Deixei que ele assumisse o leme, enquanto o resto começou a busca completa, todos juntos, com lampiões. Não deixamos nenhum canto sem olhar. Como havia apenas as grandes caixas de madeira, não havia cantos estranhos onde um homem pudesse se esconder. Homens muito aliviados quando a busca terminou e voltaram a trabalhar
alegremente. Primeiro imediato, fuzilou com um olhar, mas não disse nada. 22 de julho. O mau tempo durou 3 dias, e todos os homens ocupados com velas. Não é hora para se assustar. Os homens parecem ter esquecido seu medo. Imediato, alegre novamente, e tudo em bons termos. Elogiou os homens pelo trabalho com o mau tempo. Passamos por Gibraltar e saímos através do estreito. Tudo bem. 24 de julho. Parece que alguma maldição está sobre este navio. Já com um homem a menos e entrando na Baía de Biscaia, com uma tormenta pela frente e ainda na noite passada, outro homem perdido, desaparecido. Como o primeiro, ele saiu de sua vigia e não foi visto novamente. Homens todos em pânico de medo. Fizeram uma petição pedindo por vigia dupla, pois temem ficar sozinhos. Imediato, com raiva. Temo haver algum problema, que ele ou os homens façam alguma violência. 28 de julho. 4 dias no inferno, como se golpeando uma espécie de turbilhão, e o vento uma tempestade. Não há sono para ninguém. Homens todos desgastados. Dificilmente sabem como definir uma vigia, já que ninguém está em condições. O segundo imediato se ofereceu para pilotar e vigiar, e deixar os homens terem algumas horas de sono. Vento diminuindo. Os mares ainda são fantásticos, mas os sinto menos, pois o navio está mais firme. 29 de julho. Outra tragédia. Tivemos vigia única esta noite, com a equipe cansada demais para dobrar. Quando o vigia da manhã chegou ao convés, não pôde encontrar ninguém, exceto o timoneiro. Levantou protestos e todos fomos para o convés. Pesquisa completa, mas ninguém foi encontrado. Agora estamos sem o segundo imediato e a equipe em pânico. O imediato e eu concordamos em nos mantermos armados a partir de agora e aguardar por qualquer sinal da causa. 30 de julho, ontem à noite. Satisfeito por estarmos nos aproximando da Inglaterra. Clima bom, todas as velas posicionadas. Me recolhi exausto. Dormi profundamente, acordado pelo imediato, me dizendo que tanto o vigia quanto o timoneiro desapareceram. Somente eu e o imediato e 2 homens sobraram para o trabalho do navio. 1º de agosto. 2 dias de neblina e nenhuma vela avistada. Esperava que quando estivesse no Canal da Mancha pudesse sinalizar para obter ajuda ou entrar em algum lugar. Não tendo forças para trabalhar velas, tenho que içá-las antes do vento. Não ouso baixá-las, pois poderia não levantá-las novamente. Parece que estamos à deriva para alguma terrível desgraça. Imediato agora mais abatido que qualquer um dos homens. Sua natureza mais forte parece ter trabalhado internamente contra si mesmo. Os homens estão, além do medo, trabalhando de forma rígida e paciente, com mentes preparadas para o pior. Eles são russos, ele romeno. 2 de agosto, meia-noite. Acordei após alguns minutos de sono, ouvindo um grito, aparentemente fora da minha seção. Não conseguia ver nada no nevoeiro. Corri para o convés e esbarrei no imediato. Disse que ouviu um grito e correu, mas não viu nenhum sinal do vigia. Mais um desaparecido. Senhor, ajude-nos!
O imediato diz que devemos ter passado pelos estreitos de Dover, pois em um momento de neblina menos densa, ele viu Northumberland, no mesmo momento em que ouviu o homem gritar. Nesse caso, estamos agora no Mar do Norte, e somente Deus pode nos guiar no nevoeiro, que parece se mover conosco. E Deus parece ter nos abandonado. 3 de agosto. À meia-noite, fui render o homem ao leme, e, quando cheguei, não encontrei ninguém lá. O vento estava firme e vindo de popa. Seguíamos sem balanço. Eu não ousei deixar o leme, então gritei para o imediato. Depois de alguns segundos, ele correu no convés em suas ceroulas. Ele estava com os olhos arregalados e parecia abatido, e eu tive muito receio de que tivesse perdido a razão. Ele chegou perto de mim e sussurrou rouco, com a boca na minha orelha, como se temesse que o próprio ar pudesse ouvir. Está aqui, eu sei agora. No turno de ontem à noite eu ouvi, como um homem, alto e magro e horrivelmente pálido. Estava na proa e olhando para fora. Eu me aproximei por trás dele e enfiei minha faca. Mas a faca passou por ele, vazia como o ar. E quando ele falava, pegou a faca e golpeou de modo selvagem no ar. Então ele continuou. Mas está aqui, eu vou encontrá-lo. Está no porão, talvez em uma dessas caixas. Vou desparafusá-las uma a uma e ver. Você fica no leme. E com um olhar de aviso e seu dedo no lábio, ele foi para baixo. Havia um vento agitado e eu não conseguia deixar o leme. Eu o vi no convés novamente, com ferramentas e uma lanterna, e descer pela escotilha. Ele está louco, rígido, delirantemente louco, e não adianta nenhuma tentativa minha de detê-lo. Ele não pode danificar essas caixas grandes. Elas foram faturadas como argila, e puxá-las é algo tão inofensivo quanto ele possa fazer. Então, aqui eu fico e cuido do leme, e escrevo essas notas. Só posso confiar em Deus e esperar até que o nevoeiro dissipe. Então, se eu não puder ir a qualquer porto com o vento, vou cortar as velas e ficar à deriva, e sinalizar para obter ajuda. Está quase no fim agora. Assim que eu estava começando a esperar que o imediato se acalmasse, pois eu o ouvi batendo em algo no porão, e um pouco de trabalho é bom para ele, subiu pela escotilha um grito repentino e assustado, o que fez meu sangue correr frio. E ao convés, ele veio em disparada, um louco furioso, com os olhos arregalados e seu rosto convulsionado de medo. Salve-me! Salve-me! Ele suplicou e depois olhou em volta do manto de neblina. Seu horror virou desespero, e em uma voz constante ele disse: É melhor você vir comigo, capitão, antes que seja tarde demais. Ele está lá. Eu sei o segredo agora. O mar vai me salvar dele, e é tudo o que resta. Antes que eu pudesse dizer uma palavra ou avançar para segurá-lo, ele subiu na amurada e se jogou deliberadamente no mar. Suponho que conheço o segredo também agora. Foi esse louco quem se livrou dos homens um a um, e agora ele o seguiu. Deus me ajude. Como devo dar conta de todos esses horrores quando chegar ao porto? Quando eu chegar ao porto, será que isso acontecerá um dia? Recorte do The Daily Graph, 8 de agosto, colado no diário de Mina Murray, de um correspondente, Whitby. Uma das maiores e mais repentinas tempestades aconteceu agora mesmo aqui, com resultados estranhos e únicos. O tempo estava um tanto abafado, mas em nenhum grau incomum para o mês de agosto. A noite de sábado foi agradável como nunca, e uma grande quantidade de turistas vieram ontem para visitar
Mulgrave Woods, Robin Hood's Bay, Rig Mill, Brunswick Estates e as várias viagens no bairro de Whitby. Os vapores Emma e Scarborough fizeram viagens por toda a costa, e havia uma quantidade incomum de viagens indo e vindo de Whitby. O dia estava extraordinariamente bom até a tarde, quando alguns dos fofoqueiros que frequentam o cemitério de Eastcliff e a partir desse penhasco impressionante observam a ampla área de mar visível ao norte e leste, chamaram a atenção para uma aparição repentina de cirrus uncinus, altos no céu a noroeste. O vento estava soprando de sudoeste em grau leve, que na linguagem barométrica está classificado como número 2, brisa leve. O guarda costeiro de plantão imediatamente fez relatório, e um velho pescador, que por mais de meio século vigia os sinais meteorológicos de Eastcliff, previu de maneira enfática a vinda de uma tempestade repentina. O pôr do sol estava tão bonito, tão grandioso em suas massas de nuvens esplendidamente coloridas, que havia uma aglomeração na orla ao longo do penhasco no antigo cemitério para apreciar a beleza. Antes que o sol mergulhasse atrás da massa negra de Carones, mantendo-se orgulhosamente no céu ocidental, seu caminho descendente era marcado por inúmeras nuvens de todas as cores do pôr do sol: rubro, roxo, rosa, verde, violeta e todas as tonalidades de dourado, com massas aqui e ali, não muito grandes, mas de escuridão aparentemente absoluta, em todos os tipos de formas, além de delineadas como silhuetas colossais. A experiência não foi perdida pelos pintores, e, sem dúvida, alguns dos esboços do Prelúdio da Grande Tempestade enfeitarão as paredes da Academia Real e do Instituto Real no próximo maio. Mais de um capitão decidiu então que sua lancha, ou sua mula, como eles nomeiam as diferentes classes de barcos, permaneceriam no porto até que a tempestade passasse. O vento sumiu completamente durante a noite, e à meia-noite havia uma calmaria morta, um calor abafado e aquela intensidade predominante que, na iminência do trovão, afeta as pessoas de natureza sensível. Havia poucas luzes à vista no mar, até para os vapores costeiros, que geralmente mantêm-se tão perto da costa, mantinham-se mais afastados mar adentro, e apenas uns poucos barcos pesqueiros estavam à vista. A única vela visível era uma escuna estrangeira com todo o velame aberto, que aparentemente seguia para o oeste. A imprudência ou a ignorância de seus oficiais era tema prolífico para comentar enquanto ela permanecia à vista, e os esforços foram feitos para sinalizá-la para reduzir a velocidade diante de seu perigo. Antes da noite, a escuna foi vista com velas batendo soltas quando ela gentilmente rolava sobre as vagas onduladas do mar, tão ociosa quanto um navio pintado sobre um oceano pintado. Pouco antes das 10 horas, a quietude do ar se tornou bastante opressiva, e o silêncio estava tão intenso que o balido de uma ovelha no campo ou o latido de um cachorro na cidade podiam ser distintamente ouvidos. E a banda no pier, com seu ar francês animado, estava como em desacordo com a grande harmonia silenciosa da natureza. Um pouco depois da meia-noite, veio um som estranho do mar, e no alto, o ar começou a trazer um odor estranho, fraco e oco. Então, sem avisar, a tempestade caiu, com uma rapidez que, na hora, pareceu incrível e, mesmo depois, ainda é impossível perceber. Toda a paisagem foi convulsionada ao mesmo tempo. As ondas se levantaram com fúria crescente, uma maior do que a outra, até que em poucos minutos, o mar calmo, vítreo, tornou-se como um monstro urrante e devorador. Ondas de crista branca
bateram loucamente nas areias niveladas e subiram os contrafortes do penhasco. Outras quebraram sobre o cais e, com sua espuma, varreram as lanternas dos faróis que se elevam do final de qualquer pier do porto de Whitby. O vento rugiu como trovão e soprou com tanta força que era difícil até mesmo para homens fortes manterem-se em pé ou se agarrarem com firmeza aos bancos de ferro. Foi necessário evacuar de todo o cais a multidão de espectadores, ou as mortes da noite teriam aumentado muitas vezes. Para acrescentar as dificuldades e perigos do momento, as massas de neblina avançaram para o interior. Nuvens brancas e úmidas que varreram de maneira fantasmagórica, tão úmidas, carregadas e frias, que era preciso pouco esforço de imaginação para pensar que os espíritos dos mortos no mar estavam tocando seus irmãos vivos com as mãos pegajosas da morte, e muitos estremeceram quando as grinaldas das brumas do mar passaram. Às vezes a névoa limpava, e podia-se ver o mar por alguma distância no brilho dos relâmpagos, que agora vinham fortes e rápidos, seguidos por repentinas pancadas de trovões, que todo o céu acima parecia tremer sob o choque dos passos da tempestade. Algumas das cenas assim reveladas eram de grandeza imensurável e de interesse absorvente. O mar, erguendo-se na altura de montanhas, a cada onda jogava para o céu massas poderosas de espuma branca, que a tempestade parecia pegar e girar para o espaço. Aqui e ali, um barco de pesca com velas em trapos, correndo loucamente para se abrigar antes do estrondo. De vez em quando, as asas brancas de um pássaro marinho jogado na tempestade. No cume do penhasco leste, o novo holofote estava pronto para o experimento, mas ainda não havia sido julgado. Os oficiais encarregados disso puseram-se em funcionamento e, nas pausas entre as lufadas de neblina, vasculharam a superfície do mar. Uma ou duas vezes, seu serviço foi mais eficaz, como quando um barco de pesca, com a amurada debaixo da água, apressou-se para o porto graças à orientação da luz do holofote, evitando o perigo de se chocar contra os cais. À medida que cada barco alcançava a segurança do porto, havia um grito de alegria da multidão de pessoas na praia. Um grito que, por um momento, parecia rasgar o vendaval e então ser levado embora em sua pressa. Em pouco tempo, o holofote descobriu a alguma distância uma escuna com todas as velas abertas, aparentemente o mesmo navio que havia sido notado no início da noite. O vento havia se voltado para leste, e houve um arrepio entre os observadores no penhasco, enquanto percebiam o terrível perigo em que a embarcação estava agora. Entre ela e o porto havia o grande arrecife, no qual alguns tantos bons navios colidiam de tempos em tempos, e com o vento soprando como estava, seria impossível que ela conseguisse acertar a entrada no porto. Estava quase na hora da maré alta, mas as ondas eram tão grandes que, em seu repuxo, o fundo da costa era quase visível, e a escuna, com todas as velas, estava vindo com tanta velocidade que, nas palavras de um velho marujo, ela deve acertar em algum lugar, ainda que fosse apenas no inferno. Então veio outro nevoeiro marítimo, maior do que qualquer um até então. Uma massa de névoa úmida que parecia cercar todas as coisas, como uma mortalha cinza, e deixava disponível para os homens apenas o sentido da audição, para o rugido da tempestade e o estrondo do trovão. E o quebrar das poderosas ondulações atravessou aquela imensidão esquecida ainda mais alto do que antes. Os fachos dos holofotes foram mantidos fixos na boca do porto, através do pier leste, onde o choque era esperado, e os homens aguardavam sem fôlego. O vento mudou de repente para o nordeste, e o remanescente do nevoeiro
se dispersou na mudança. E então, mirabile dicto, entre os quebra-mares, saltando de onda para onda, enquanto seguia toda velocidade, a estranha escuna desviou antes da colisão, com todo o conjunto de velas, e ganhou a segurança do porto. O holofote a seguiu e um calafrio percorreu todos que a viram, pois amarrado ao leme estava um cadáver, com a cabeça caída, que balançava terrivelmente de um lado para o outro a cada movimento do navio. Nenhum outro vulto podia ser visto no convés. Um grande clamor surgiu em todos quando perceberam que o navio, como se por um milagre, encontrou o porto, desgovernado, exceto pela mão de um homem morto. No entanto, tudo ocorreu mais rápido do que o necessário para escrever essas palavras. A escuna não parou, mas seguindo pelo porto, se arrastou naquele acúmulo de areia e cascalho, lavado por muitas marés e muitas tempestades, no canto sudeste do quebra-mar, que se projetava sob o East Cliff, conhecido localmente como Cais de Tate Hill. É claro que houve um abalo considerável quando o navio chegou à pilha de areia. Cada mastro, corda e estai estava fatigado, e alguns dos aparelhos de topo caíram. Porém, o mais estranho de tudo foi que, no instante em que a costa foi tocada, um imenso cachorro surgiu no convés, vindo de baixo, como se fosse disparado pela colisão, e correndo para frente, pulou na areia, indo direto para o penhasco íngreme, onde o cemitério na orla termina tão abruptamente no cais leste que algumas das lápides, tumbas e pedras tumulares, como as chamam no vernáculo de Whitby, na verdade, projetam-se por onde o penhasco de sustentação caiu. O cão desapareceu na escuridão, que parecia intensificada logo além do foco do holofote. Aconteceu que não havia ninguém no momento no cais de Tate Hill, pois todos aqueles cujas casas estão próximas estavam na cama ou estavam nas alturas acima. Assim, o guarda costeiro de plantão, no lado leste do porto, que imediatamente correu para o pequeno pier, foi o primeiro a subir a bordo. Os homens que trabalhavam no holofote, depois de vasculhar a entrada do porto sem ver nada, viraram depois a luz sobre o local do naufrágio e o mantiveram lá. O guarda costeiro correu para a popa e, quando ele veio ao lado do leme, se inclinou para examiná-lo e recuou imediatamente, como se estivesse sob alguma emoção súbita. Isso pareceu despertar a curiosidade geral, e várias pessoas começaram a correr. É uma boa caminhada desde o West Cliff, junto à ponte levadiça até o cais de Tate Hill. Mas seu correspondente é um bom corredor e chegou bem à frente da multidão. Quando cheguei, no entanto, encontrei já reunida no cais uma multidão, a quem o guarda costeiro e a polícia impediram que subissem a bordo. Por cortesia do barqueiro-chefe, eu pude, como correspondente, subir no convés e era um dentre um pequeno grupo que viu o marinheiro morto enquanto ainda atado ao leme. Não era de admirar que o guarda costeiro tenha sido surpreendido, ou mesmo impressionado, pois não muitas vezes pode-se ter esta visão. O homem foi simplesmente preso por suas mãos, amarrada uma sobre a outra, a uma manopla do leme. Entre a mão interna e a madeira havia um crucifixo, o conjunto de contas que foi preso ao redor dos pulsos e do leme, e tudo isso é mantido firme por cabos. O pobre sujeito podia estar sentado em um tempo, mas a agitação e tremular das velas havia rompido o castelo de popa e o arrastou para frente e para trás, de modo que os cordões com os quais ele estava amarrado haviam cortado a carne até o osso. Foi feita uma nota precisa do estado das coisas, e um médico, o cirurgião J.M. Caffin, de 33 anos, East Elliot Place, que veio logo depois de mim,
declarou depois de fazer o exame que o homem devia estar morto há cerca de 2 dias. No bolso havia uma garrafa, cuidadosamente arrolhada e vazia, exceto por um pequeno rolo de papel, que provou ser um adendo ao diário de bordo. O guarda costeiro disse que o homem deve ter amarrado as próprias mãos, prendendo os nós com os dentes. O fato de um guarda costeiro ser o primeiro a bordo pode poupar algumas complicações futuras no Tribunal do Almirantado, pois os guardas costeiros não podem reivindicar o espólio, que é o direito do primeiro civil que entra em um navio naufragado. No entanto, as línguas legais já estão abanando, e um jovem estudante de direito está afirmando em voz alta que os direitos do proprietário já estão completamente violados, uma vez que sua propriedade está sendo mantida em violação dos estatutos de mãos mortas, uma vez que o leme, como emblema, se não prova, de posse delegada, é mantido na mão de um morto. É desnecessário dizer que o marujo morto foi removido com cuidado do local onde ele manteve sua honrosa vigia e guarda até a morte. Uma firmeza tão nobre quanto a do jovem Casabianca, e levado ao necrotério para aguardar o inquérito. A tempestade repentina já está passando, e sua ferocidade está diminuindo. As multidões estão se dispersando para casa, e o céu está começando a avermelhar sobre as colinas de Yorkshire. Vou enviar a tempo da próxima edição mais detalhes do navio abandonado que encontrou seu caminho tão milagrosamente até o porto durante a tempestade. Whitby. Recorte do The Daily Graph, 9 de agosto, colado no diário de Mina Murray, de um correspondente, Whitby. 9 de agosto. A sequência da estranha chegada do naufrágio na tempestade da noite passada é quase mais surpreendente do que a própria coisa. Acontece que a escuna é russa, de Varna, e é chamada de Deméter. Ela está quase inteiramente em lastro de areia prateada, com apenas uma pequena quantidade de carga, um número de grandes caixas de madeira cheias de mofo. Essa carga foi consignada a um advogado de Whitby, S.F. Billington, do The Crescent, número 7, que nesta manhã foi a bordo e formalmente tomou posse das mercadorias consignadas a ele. O cônsul russo também, agindo em nome do proprietário, tomou posse formal do navio e pagou todas as tarifas do porto, etc. Nada é discutido aqui hoje, exceto a estranha coincidência. Os funcionários da Câmara do Comércio foram bem exigentes para que todos os trâmites fossem feitos conforme regulamentos existentes. Como o assunto deve dar o que falar, eles estão evidentemente determinados para que não haja causa para queixas posteriores. Havia muito interesse sobre o cão que saltou quando a escuna colidiu, e diversos membros da Sociedade Protetora dos Animais, que é muito influente em Whitby, tentaram proteger um animal. Para decepção geral, no entanto, ele não foi encontrado. Parece ter desaparecido completamente da cidade. Pode ser que tenha ficado assustado e chegasse aos campos, onde ainda estaria escondido, aterrorizado. Há alguns que olham com pavor para tal possibilidade, que mais tarde ela se torne por si mesma um perigo, pois é evidentemente um animal feroz. No início desta manhã, um cachorro grande, um mastim de meia cunha, pertencente a um comerciante de carvão perto do cais de Tate Hill, foi encontrado morto na estrada em frente ao seu dono. Ele estava lutando e manifestamente teve um oponente selvagem, pois sua garganta estava arrancada e sua barriga estava aberta como se por uma garra selvagem. Mais tarde, com a bondade da Câmara de Comércio, fui autorizado a examinar o diário de bordo do Deméter,
que estava em ordem até 3 dias atrás, mas que não continha nada de interesse especial, exceto os fatos dos homens desaparecidos. O maior interesse, no entanto, é com relação ao artigo encontrado na garrafa, que hoje foi apresentado no inquérito. E uma narrativa mais estranha do que a relatada pelas duas, jamais me deparei. Como não há motivo para sigilo, tenho permissão para usá-los e, portanto, enviarei uma transcrição, simplesmente omitindo detalhes técnicos de náutica e de contramestre. Parece quase como se o capitão houvesse pego algum tipo de mania antes que ele tivesse entrado em águas profundas, e que isso se desenvolveu persistentemente ao longo da viagem. É claro que minha declaração deve ser tomada com grano, pois estou escrevendo a partir do ditado de um secretário do cônsul russo, que gentilmente traduziu para mim, sendo o tempo curto. Claro que o veredito era aberto, não há evidências para acrescentar, e se o próprio homem cometeu ou não os assassinatos, agora não há ninguém que possa dizer. O povo aqui sustenta quase universalmente que o capitão é simplesmente um herói, e ele deve receber um funeral público. Já está arranjado que seu corpo seja levado com um cortejo de barcos pelo Esk, e depois trazido de volta ao cais de Tate Hill e pelos degraus da abadia, pois ele deve ser enterrado no cemitério do penhasco. Os proprietários de mais de 100 barcos já deram em seus nomes o desejo de segui-lo até o túmulo. Nenhum vestígio foi encontrado do grande cachorro, em que há muito luto, pois, com a opinião pública em seu estado atual, ele seria adotado pela cidade. Amanhã será o funeral. E assim terminará mais um Mistério do Mar.